Sabe aquela história de força de vontade? Então, pode esquecer. A mudança de verdade, aquela que fica, ela não vem de um esforço gigantesco, de um pulo heróico. Não. Ela vem de uma espécie de engenharia invisível no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos meio que desmontar o sistema operacional por trás dos nossos hábitos. A gente vai usar as ideias geniais do James Clear para entender como construir mudanças que, olha, realmente duram. Tudo bem? Nossa jornada começa com um número. Só um. 1%. Parece insignificante, né? Quase nada. Uma gotinha no oceano. Mas acredite, essa aqui é a semente de uma das forças mais poderosas que existem para o nosso crescimento. E esse é o resultado, um ganho de quase 38 vezes. A pergunta que fica é, como? Como é que um ajuste minúsculo de 1% pode levar a um resultado tão massivo? A resposta? Olha, está numa filosofia que é super simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. É isso aí, a agregação de ganhos marginais. Basicamente, é a ideia de que melhorias minúsculas, quase invisíveis, quando a gente vai somando uma na outra, elas geram resultados, uau, extraordinários. E para a gente ver isso funcionando na prática, vamos dar uma olhada numa das histórias de virada mais incríveis do mundo do esporte, que foi liderada por um cara chamado Dave Brailsford. Tenta imaginar o seguinte, um esporte onde um país inteiro é irrelevante. Por um século, esse era o ciclismo britânico. Por quase 100 anos, eles eram literalmente a piada do circuito. Tinham só uma medalha de ouro olímpica nesse tempo todo. Chegou a um ponto que os fabricantes de bicicleta nem queriam mais associar a marca deles com a equipe. Aí, em 2003, esse cara, o Brailsford, assume o time com uma ideia que parecia loucura. Em vez de buscar uma grande revolução, ele ia procurar melhorias de 1% em absolutamente todos os detalhes possíveis. E quando a gente fala em detalhes, é um nível de obsessão. Olha só, eles começaram a esfregar álcool nos pneus para ter um pouquinho mais de aderência. Passaram a usar shorts com aquecimento elétrico para manter a temperatura ideal do músculo. Eles pintaram o caminhão da equipe de branco. Por quê? Para conseguir ver qualquer grãozinho de poeira que pudesse entrar na mecânica da bicicleta. E talvez a mais genial de todas, contrataram um cirurgião. Não para operar, mas para ensinar os atletas o jeito certo de lavar as mãos para diminuir a chance de pegar um resfriado. São detalhes que parecem absurdos, né? E o resultado de somando, empilhando esses ganhos de 1%, dominação absoluta. A matemática por trás disso é simples, mas é muito poderosa. Se a gente melhora 1% todo dia, no final de um ano, o resultado é ser quase 38 vezes melhor. No fim das contas, os hábitos funcionam como os juros compostos do autoaperfeiçoamento. É exatamente isso. Pois é, essa matemática é muito legal, mas tem um problema. No nosso dia a dia, a gente não vê isso acontecendo. A gente começa um hábito novo, vai para a academia, começa a estudar uma língua e no dia seguinte, nada. No outro dia, nada de novo. Essa falta de um resultado imediato, sabe, é o que o James Clear chama de platô do potencial latente. E é exatamente aí, nesse platô, que a maioria das pessoas desiste. Para entender isso, pensa num cubo de gelo. Imagina que ele está numa sala bem fria. A gente começa a aquecer o ambiente, bem devagar, grau por grau. A temperatura sobe para menos 2 graus e nada. O gelo está lá, intacto. Todo o esforço parece que não está servindo para nada. A gente continua. A temperatura sobe para menos 1 grau, chega a 0 grau e o gelo continua lá, sólido. É frustrante, né? Parece um desperdício de energia. Esse momento é o que a gente pode chamar de vale da desilusão. Até que a temperatura bate 1 grau positivo. E de repente, uma mudança de só 1 grauzinho, igualzinho a todas as outras antes, causa uma transformação enorme, visível. O gelo começa a derreter. Ou seja, o esforço anterior não foi perdido. Ele estava sendo armazenado, acumulado, esperando o momento certo para romper. Então, o que derreteu o gelo não foi aquele último grau, foi todo o aquecimento que veio antes. E isso mostra um erro muito comum no jeito que a gente pensa. A gente foca em metas e não em sistemas. Por exemplo, a meta é ter um quarto limpo. O sistema é o hábito diário de colocar cada coisa no seu lugar. Metas, no fim, só tratam um sintoma. Você arruma o quarto e pronto. Já os sistemas resolvem a causa do problema. Ok, mas como é que a gente constrói sistemas que realmente funcionam, que duram? A resposta está em focar numa coisa ainda mais profunda que as nossas ações. A gente precisa mudar aquilo que a gente acredita que é. A mudança de verdade não é sobre o que se quer alcançar, é sobre quem a gente quer se tornar.
Imagine a mudança como se fosse uma cebola, com 3 camadas. A camada de fora são os resultados, o que a gente consegue. A do meio são os processos, o que a gente faz. E lá no centro, no núcleo, está a identidade, aquilo que a gente acredita. O erro que quase todo mundo comete é tentar mudar de fora para dentro. Só que a mudança que gruda, que fica, ela vem do núcleo para fora. Tem uma cena que ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Imagina que alguém oferece um cigarro para 2 pessoas. A primeira responde, não obrigado, eu estou tentando parar. Percebe? A identidade dela ainda é de uma pessoa que fuma, mas está se esforçando para mudar. Já a segunda pessoa diz, não, obrigado, eu não fumo. É uma mudança pequena nas palavras, mas que significa uma transformação gigantesca de identidade. Para essa pessoa, fumar é coisa do passado, não define mais quem ela é. E olha que legal, a própria origem da palavra identidade já entrega o segredo. Ela vem de 2 palavras do latim, essentitas, que quer dizer ser, e identidem, que quer dizer repetidamente. Juntando as duas, a nossa identidade é literalmente o nosso ser repetido. Não é uma coisa fixa que nasceu com a gente. É algo que a gente constrói repetição por repetição. Então, beleza, como é que a gente constrói uma nova identidade na prática? A ideia é pensar em cada pequena ação como um voto. Cada vez que a gente vai na academia é um voto para a identidade de pessoa saudável. Cada página que a gente escreve é um voto para a identidade de escritor. O objetivo final não é correr a maratona, é se tornar um corredor. O processo é simples. Primeiro, a gente decide quem quer ser. E depois, a gente prova isso para nós mesmos, com pequenos votos, um de cada vez. Ok, então a gente já entendeu a importância da identidade. Mas como é que a gente transforma isso em votos diários, em ações concretas? Bom, é aqui que a gente entra na parte prática, na engenharia do comportamento. E tudo começa com a primeira lei: torne o hábito claro. Tem um estudo britânico de 2001 que simplesmente acaba com aquele mito de que a gente precisa de mais motivação. Olha só, eles pegaram 3 grupos de pessoas. O primeiro, o grupo de controle, teve 35% de sucesso em se exercitar. O segundo grupo recebeu um monte de palestra motivacional e o resultado foi 38%. Quase a mesma coisa. Agora, o terceiro grupo não recebeu palestra nenhuma. Eles só tiveram que escrever um plano bem simples. Eu vou me exercitar em tal lugar, em tal dia e hora. O resultado? 91% de sucesso. A conclusão é chocante. Na maioria das vezes, o que falta não é motivação, o que falta é clareza. E uma tática muito poderosa para criar essa clareza é o que o autor chama de empilhamento de hábitos. A ideia é genial de tão simples. A gente usa um hábito que já existe como um gatilho para o hábito novo. A fórmula é essa aqui. Depois de hábito atual, eu vou fazer hábito novo. Por exemplo, depois de preparar meu café da manhã, eu vou meditar por 1 minuto. A gente meio que ancora o comportamento novo em algo que o cérebro já faz no automático. Mas ter um plano claro é só uma parte da história. Existe uma força invisível que pode tanto ajudar quanto sabotar completamente os nossos hábitos, o ambiente onde a gente vive. Pensa bem, a força de vontade tem limite, ela acaba, mas o ambiente está sempre lá, nos empurrando numa direção ou na outra. E os exemplos de como isso funciona são impressionantes. Num hospital, só de colocar garrafas de água nas mesmas geladeiras dos refrigerantes, o consumo de água aumentou 25%. No aeroporto, colocaram um adesivinho de uma mosca dentro do mictório. Resultado? A sujeira no banheiro diminuiu em 80%. E agora, o exemplo mais forte de todos. Na Guerra do Vietnã, quase 20% dos soldados americanos se viciaram em heroína. Mas quando eles voltaram para casa, para um ambiente totalmente diferente, longe dos gatilhos, 9 em cada 10 largaram o vício. Assim quase que da noite para o dia. Isso simplesmente destrói aquele mito da fraqueza moral. As pessoas que a gente considera disciplinadas, na verdade, elas não têm mais força de vontade que as outras. Elas só são melhores em arquitetar a própria vida. Elas montam um ambiente delas de um jeito que evita a tentação. O grande segredo não é ter superpoderes para resistir à tentação, é simplesmente tirar a tentação do caminho. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se uma mudança boba na organização de uma sala já muda o que a gente bebe, o que será que os nossos ambientes digitais, onde a gente passa horas e horas, estão fazendo com a gente? Como é que os algoritmos implacáveis das nossas telas, que são projetados para prender nossa atenção a qualquer custo, como é que eles estão secretamente empilhando hábitos e depositando votos na nossa identidade centenas de vezes por minuto? Talvez o grande desafio de hoje não seja só organizar os cômodos da nossa casa, mas também entender e arquitetar os mundos digitais onde a nossa mente de fato reside.